De apresentar a nossa convidada, Glória Janaína, que é natural da cidade de Vitória, no Espírito Santo, mas reside aqui em Salvador há quase 30 anos. É educadora, terapeuta transpessoal e palestrante espírita, além de possuir a especialização em psicopedagogia e artes visuais. Atua há mais de 25 anos em atividades mediúnicas e sociais espíritas aqui em Salvador. Atualmente trabalha na Casa Espírita Paulo Estevão e ainda participa das atividades mediúnicas na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, ambas instituições aqui de Salvador. Glória, querida, seja muito bem-vinda e para você passamos as palavras para o seu cumprimento inicial. Então, muito obrigada. Boa noite a todos e todas. É sempre muito bom estar aqui nessa casa de amor, nessa casa de aprendizado. Então, que essa noite possa ser a noite onde nossos corações sejam tocados por esse amor puro que vem do alto e se espalhe aqui nesse cenáculo. Então, muito obrigada por essa oportunidade aqui hoje. Obrigada, Glória. E passamos a palavra para o nosso tio Divaldo. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estou na oportunidade de ler uma obra que há mais de 20 anos dormia aguardando oportunidade. Trata-se de um livro admirável, publicado nos Estados Unidos, a respeito do estudo da reencarnação. A escritora, que reside em Nashville, é dona de casa, professora dedicada, e sempre lhe chamou a atenção determinada manifestação emocional que a fazia ter verdadeiro pavor de água, chuva, tempestade, piscina, o equivalente. Casada, mãe de 2 filhos, certo dia ela notou às vésperas do 4 de julho, data da independência dos Estados Unidos, que o seu filho, de 5 anos, tinha pavor a qualquer estrondo, a zoada, a balbúrdia. E nesse dia, em particular, ela foi assistir à celebração de 4 de julho em um campo de golfe, para onde foram praticamente todos os membros locais, a fim de acompanharem a queima de fogos daqueles decorativos que constituem tarefa obrigatória nas celebrações do mundo inteiro. E no momento em que o seu filho, Chase, estava brincando e explodiram os primeiros fogos de artifício, ele foi tomado por um estranho pavor e começou a chorar desesperadamente. Todas as providências possíveis foram tomadas, mas a criança demonstrava tal pavor que ela se viu obrigada a levar para casa e tranquilizá-lo o que ocorreu com muita dificuldade. A partir daí, ela notou que ele possuía no braço direito uma marca parecida de nascença, mas daquelas que produzem sensação de dor e coçam, muitas vezes. Quando ele tinha crise desse eczema, utilizava um pente até sangrar e doía terrivelmente. Sendo ela de uma boa situação socioeconômica, procurou as terapias convenientes na sua cidade e também terapeutas específicos
em problemas infanto-juvenis. Mas, a partir daquele dia em que ele demonstrou o horror pelos ruídos, ela ficou preocupada porque, concomitantemente, o eczema no braço direito pareceu abrir-se em uma ferida, numa chaga viva. Não sabendo o que fazer, ela comunicou isto a uma vizinha, que ele falou de um terapeuta que estava iniciando experiências muito curiosas na cidade. Ele era um hipnoterapeuta. Através da hipnose, ele fazia regressão de memória. Naquele tempo, por volta dos anos 70, 80, ficaram célebres alguns médicos nos Estados Unidos que começaram a investigar vidas passadas, isto é, outras reencarnações. Com o caráter eminentemente científico, o desejo desses hipnoterapeutas era tentar fazer uma ligação entre determinadas doenças e memórias de existências passadas. Havia ficado célebre um médico de Miami Beach, que havia realizado um trabalho com uma paciente há muitos anos. E ele terminou por publicar um livro que, na época, foi best-seller. Muitas vidas, muitos mestres. Brian, e que se dedicou a encontrar soluções para problemas atuais, fazendo a terapia em existências passadas. É óbvio que o interesse era meramente científico e terapêutico, não havendo qualquer interesse filosófico, ético e religioso. O trabalho do Dr. Wise trouxe para a psiquiatria uma grande contribuição, porque no hospital, bem na entrada de Miami Beach, onde ele realizou as experiências, ele logrou atender pacientes maníacos, portadores de transtorno da personalidade. Por extensão, nessa mesma época, apareceu um livro publicado pela Universidade de Virgínia, e também de autoria de um grande psicólogo. Ele era psicólogo clínico, mas não encontrava na psicologia junguiana as respostas para os problemas da perturbação emocional, especialmente em crianças. Teve a oportunidade de acompanhar uma paciente e verificar que, a hipnotizando, ela regredia àquilo que ele passou a chamar existência passada. Nessa época, a Universidade da Virgínia havia publicado um livro chamado 30 Casos que Sugerem a Reencarnação. Esse livro foi resultado de uma grande pesquisa pelo admirável Dr. Stevenson. Ele se fascinou com um parapsicólogo indiano, Ramendra Nath Banerjee. Ele vinha aos Estados Unidos periodicamente e apresentava as suas experiências de parapsicologia, demonstrando que a morte não representa o fim da vida, mas que algo que ele não saberia algo que ele não saberia dizer o que era, sobrevivia ao fenômeno da morte. E, mais curiosamente, esse algo transferia para a próxima existência determinados traumas que, trabalhados como se o acontecimento fosse atual, libertava a pessoa
daquele conflito. Então, Carol Brauma resolveu fazer uma pesquisa com seu filho de 5 anos, quando ele teve uma crise de pavor ao escutar o estouro de bombas comemorativas. Nessa oportunidade, ela chamou um hipnoterapeuta que pediu para ver o que podia fazer com ele. E naquele momento em que a criança se debatia e chorava muito, ela colocou a criança no colo. E o hipnoterapeuta perguntou: o que é que você está vendo? E a criança começou a falar: eu estou vendo um homem afro-americano que está muito mal vestido, que está com traje de guerra, da guerra de secessão, a guerra norte-americana do norte contra o sul. E ele está nas mãos com um fuzil, cuidando carinhosamente do braço direito, onde ele levou um tiro. E esse tiro está a incomodar muito. Curioso, mas este homem sou eu. Uma criança de 5 anos de idade fazer uma descrição, utilizando um vocabulário que não era habitual entre os brancos na época, chamou a atenção da mãe. E ela lhe perguntou: por que você está falando desta forma? Ele disse: porque sou afro-americano. E estou aqui trabalhando na guerra. O estrondo das bombas apavora-me. Foi uma lástima eu me ter candidatado para vir para a guerra. Para ela, isso foi uma surpresa, porquanto ele contou uma história curiosa. Morava numa propriedade rural, já era um liberado, a perseguição racial havia liberado no Estado o direito do afro-americano, do colored, a ter os mesmos direitos de cidadão, e ele disse que era analfabeto, quando na sua cidade chegou a notícia da guerra, e ele, olhando um panfleto que convidava as pessoas a se alistarem, espontaneamente ele se alistou em favor daqueles que trabalhavam pela libertação dos escravos, mas que estava profundamente arrependido, porque aquela zoada, o horror da guerra, perturbava-o tremendamente. A senhora não compreendeu como era que seu filho de 5 anos poderia dar alguns dados absolutamente exatos sobre aquela guerra lamentável entre os Yankees e aqueles que pertenciam ao lado favorável da escravidão. Mas a criança se acalmou e ela resolveu repetir a experiência. Mas as lembranças chegavam com tal facilidade que pareciam imaginação. E, no entanto, ela percebeu que, enquanto ele falava, a eczema estava mais acesa, mais dorida, e parecia uma flor que desabrochava. Na continuação das experiências, o hipnoterapeuta falou para ele que aquilo já havia acontecido e que ele morrera durante uma batalha em que uma bomba explodira bem próxima a ele e os petardos destruíram-lhe a vida física. A partir daí, a criança não teve mais qualquer medo de ruído, de altercação, de situações embaraçosas. E, carinhosamente, ela se deu conta que aquele problema do braço desapareceu à medida em que foi feita uma terapia como se estivesse na atualidade daquela batalha em que ele recebeu o tiro no braço. A partir daí, ela se interessou pela pesquisa a vidas passadas. E foi um período em que as experiências da parapsicologia provaram
sem sombra de dúvida, que ninguém morre. A consciência liberta-se do corpo, flutua no espaço, a morte é indolor e, em alguns casos, é muito agradável para as pessoas que se libertam desse trauma. Ela, então, resolveu estudar a psicologia, aprofundar o raciocínio e verificar que a maior parte dos nossos problemas, da sintomatologia de natureza psicológica, que aturde a criatura em qualquer época da vida, até a idade adulta, numa existência de problemas, tem a sua origem na reencarnação. Mas o que é mais curioso é que esse indivíduo, numa existência, teve-a de forma barulhenta, perturbadora, e teve uma morte desastrosa, dessas muito cruéis, era impressa no inconsciente superficial aquelas lembranças que se transformavam em verdadeiras manifestações patológicas. Então, surgiu a hipnoterapia, a terapêutica pela hipnose a vidas passadas, provando a reencarnação. É um livro expressivo em que muitos autores trouxeram a sua contribuição, mas que a mim me fascina, porque ele vem confirmar o que a doutrina espírita assevera desde quando Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos. A morte é um fenômeno biológico eminentemente cerebral. Quando há morte cerebral, a anóxia, a ausência do oxigênio no cérebro, e logo depois vem a morte do tronco encefálico, a morte real, a vida continua. E as lembranças dessa vida constituem o que nós, espíritas, chamamos o mundo espiritual. Ela, curiosamente, leu praticamente o que havia de melhor na Universidade da Virgínia a respeito desses casos e compreendeu que o Dr. Stevenson estudou aproximadamente 400 casos de crianças que se lembravam de haver vivido antes. Ao publicar o seu livro, ele simplesmente demonstra que a consciência é indestrutível e a vida sobrevive ao fenômeno da desencarnação. Assevera o Espiritismo que todo efeito provém de uma causa, é uma das leis da física. Logo, qualquer efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Então, a grande problemática das síndromes da atualidade, seja ela a depressão, a síndrome perturbadora de qualquer uma manifestação, desde aquelas do autismo até aquelas com aspecto de neurastenia psiquiátrica, têm causas em vidas passadas. É óbvio que, ao nascer, o ser espiritual imprime, diz o Espiritismo, num corpo intermediário que a medicina chama meio exterior das manifestações físicas. É, portanto, um envoltório ao qual Allan Kardec dá o nome de perispírito. O espírito, a força energética, o perispírito, o modelo biológico e o corpo físico. Quando o corpo físico morre, o modelo biológico assimila as suas realizações. Entra aqui a parte ética, moral e estética. Nós somos aquilo que pensamos. E aquilo que pensamos traz-nos de volta à reencarnação para o processo depurativo da nossa existência espiritual. Já há mais de 130 anos,
Allan Kardec havia abordado a reencarnação como sendo a explicação para os dramas da sociedade: a miséria econômica, a abundância, a pobreza emocional, as doenças, aqueles que nascem no berço de ouro e aqueles outros que nascem nas tábuas frias da miséria. Pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas cercadas de carinho, pessoas transtornadas, vítimas de conflitos de várias ordem. Desta forma, esta série de investigadores, entre os quais a doutora Wambach, uma notável psicóloga norte-americana, que estudou em profundidade as vidas sucessivas, e a doutora Edith Fiore, que procurou examinar exatamente os casos correlatos para poder realizar a cura de doenças do passado na existência atual, tomaram corpo nos Estados Unidos. E o livro é atraente porque ela própria, a senhora Brauman, várias vezes, em estado de relaxamento, entrou em experiências de vida anterior. A reencarnação passou a receber um contributo demonstrativo da realidade da vida imortal. Hoje, na Universidade da Virgínia, existem aproximadamente 2.000 casos em estudo sobre crianças que recordam de terem vivido antes. Graças à evolução da inteligência artificial dos anos 70 para cá, nós vimos diariamente nas redes sociais fatos profundamente impressionantes. Entre esses, uma criança de apenas 1 ano e 2 meses tocando Mozart ao piano. É algo estarrecedor, porque a mão não dá uma oitava. E com uma celeridade muito grande, o pequenino consegue repetir Mozart com a habilidade de pianistas de grande tradição. Outras crianças, maestro, com 4 anos de idade, que conhecem mais de 200 músicas clássicas de memória e que regem orquestras filarmônicas sem a necessidade de partitura. Ora bem, para que nós possamos acompanhar a 9ª Sinfonia de Beethoven ou qualquer uma outra música, nós vimos que as melhores orquestras do mundo sempre colocam para seus músicos a partitura. E essas crianças, além de regerem a parte eminentemente básica, também todo o acompanhamento de memória. No Brasil, ficou célebre um rapaz de Alagoas que, de repente, aos 4 anos de idade, seus pais compraram um velho piano. E ele um dia sentou-se e começou a tocar, mas a tocar maravilhosamente. Hoje, ele deve estar com uns 30 anos de idade e deve saber de memória mais de 300 músicas. Quando ele foi tocar para Chico Xavier, Chico não teve a menor dificuldade em identificá-lo como sendo um grande músico da Escandinávia que se havia suicidado. E, curiosamente, esse indivíduo apresenta alguns distúrbios de aparente perturbação psicológica, mas é de uma memória musical impressionante. Ele tem dado concertos no país inteiro fora, com uma memória musical impossível de ser descrita se nós abandonarmos a tese da reencarnação. Mas eu sempre gosto de narrar um fato histórico que, no seu momento, me causou uma grande preocupação. No dia 23 de maio de 1962, nasceu em Seul uma criança, Seul, capital da Coreia do Sul. Nasceu uma criança chamada Kim Wong-yang. Nasceu normal. Seu pai
era professor de inglês da universidade. E sua mãe também era professora na universidade. Pode ser que a hereditariedade funcionou. Mas curioso é que, quando ele completou 10 meses, a mãe foi ao quarto e ele estava brincando com seu pezinho deitado. Ela, de repente, virou para ele e disse: agora está na hora de neném dormir. E ele disse: mas eu não estou com sono, mamãe. Ela teve um choque e disse: estou delirando, porque é impossível que ele possa compor uma frase. E ficou impressionada. Então ela redarguiu qualquer coisa que não foi relatado e que ele contradisse. Ela ficou impressionada. Quando o marido chegou à noite, ela contou: você não vai acreditar, mas o nosso filho, Kim, conversou comigo hoje. O marido, como todo homem que crê em tudo que a mulher fala, acreditou e foi verificar. Lá estava Kim mexendo os pezinhos. E ele, então, o marido e pai, disse que a mamãe não anda nada bem. Ela me disse que você hoje conversou com ela. E isso é impossível, não é, meu filho? Não, papai, é verdade. Foi a hora do pai desmaiar. A partir daí, habituaram-se com o filho menor de 1 ano, conversando como um adulto. Quando ele completou 1 ano e 6 meses, estava brincando no chão e disse: mamãe, dê-me papel e lápis, porque agora eu me lembro que eu sei escrever. E ela deu e ficou adiante. E ele começou a escrever um poema que, traduzido ao português, em versos brancos, diz: quando cai a tarde e o céu de Seul se colore, eu vejo as nuvens passarem ligeiros, como remendo de pano novo nas calças rasgadas dos anjos. Era um poema. Os pais ficaram alarmados. A partir daí, ele continuou escrevendo e, quando completou 2 anos, foi publicado seu primeiro livro de poesias. Então, isso causou um grande espanto. No dia do lançamento do livro, ele estava vestidozinho, a mãe super orgulhosa, e os repórteres que acreditavam ser uma farsa. De repente, um repórter fez uma pergunta, e ele respondeu, como se fosse um adulto. Daí a 1 hora, mais ou menos, em que todos fizeram perguntas, ele disse: agora basta. Meu filho está cansado. Ele raciocina bem, mas só tem 2 anos. Você está cansado, não é, Kim? Ele disse: não, mamãe, eu estou adorando esta gente boba me fazendo pergunta de criança. Quando Kim completou 6 anos, recebeu na universidade, através de um tratado especial, o título Doutor Honoris Causa em Física Nuclear. Eu nem sei o que é. Física nuclear. Aos 8 anos, ele recebeu o título Doutor Honoris Causa em Matemática Superior. E, na época, sendo um gênio precoce, saiu pelo mundo oriental, sendo exibido na televisão e nos teatros. Hoje, ele já é um homem de mais de 60 anos. Mas a memória de Kim Wong-Yang é tão curiosa que qualquer pergunta que se lhe fazia, dizia assim: eu lembro, mas lembra de quê? Ele era filho de uma professora, filho de um professor de inglês. Naquela época, havia aqui no Brasil um sacerdote católico que procurava explicar tudo como memória extracerebral. E explicou
que aquilo era uma herança, uma hereditariedade dos pais. O que a gente conclui? O pai que ensina inglês tem um filho matemático. Então, não deixa de pairar como uma tonteria, uma explicação dessa natureza. Porque, simultaneamente, uma menina de 2 anos, de Geneve, na Suíça, cantão suíço de fala francesa, estava tomando banho e, de repente, fez uma traquinagem qualquer e a mãe deu-lhe uma palmada. A menina parou e disse assim: mamãe, não me bata. E, a partir daí, a menina não falou mais o francês. Começou a falar uma coisa estranha que ninguém entendia. Levado ao médico, ele percebeu, nos dias posteriores, que ela estava num estado alterado de consciência. E então recomendou medicação própria. Mas, passado meses, ela não falava o francês. Estava numa feira livre com a mãe, quando, de repente, parou um homem e começou a conversar com a menina. E ele sorria, e ela também. A senhora ficou impressionada e perguntou: mas o que é que ela está falando? Ele disse: chinês. Mas como chinês? Ela nasceu aqui em Geneve. O que me surpreende é que ela está falando chinês antigo. A senhora veja, eu sou chinês. E estou admirado como é que uma menina desse porte pode estar falando isto. Mas o que é que ela está falando? Ela está dizendo que estava tomando banho e fez uma peraltice, a senhora lhe aplicou uma palmada. A partir daí, ela voltou à personalidade chinesa que viveu há séculos passados. Essa menina chegou a falar 12 idiomas, 8 línguas vivas, 2 línguas mortas e 2 línguas extintas. A respeito dela, um dos pais da psicopedagogia suíça escreveu um livro, A Vida no Planeta Marte, porque ela dizia também que esteve no planeta Marte e falava vários idiomas, asseverando também que havia sido a reencarnação de Maria Antonieta, a rainha de França, que foi decapitada na Revolução. E mais do que isso, para um grupo de historiadores, ela falou a respeito de uma escrivaninha que tinha no palácio, hoje Louvre, no qual ela guardava a correspondência. Essa escrivaninha tinha um contato secreto para poder abrir a gaveta embutido. Ora, essa revelação mexeu com os antiquários parisienses. E, depois de muita procura, encontraram a escrivaninha. E, levada a Genebra, ela mostrou o lugar em que estava o segredo, e dentro os montes de cartas que ela havia recebido e atado com fitas e guardado. Então, qual a explicação para uma memória dessa natureza? Somente a reencarnação pode explicar. A reencarnação, portanto, é a experiência que a divindade nos concede para nos aprimorarmos. E por que a abordagem tão rápida? Porque todos nós temos traumas, conscientes ou inconscientemente. Eu, por exemplo, quando era criança, eu falava algumas coisas meio atrapalhadas que minha mãe, analfabeta, não entendia nada e aplicava a terapia da palmada. Quando fazia minha crise, ela também fazia dela e ninguém entendia nada. Mais tarde, havia no Brasil o célebre repórter Esso, era Aaron Domingues, que dava notícias no rádio, ainda não havia televisão. Mas, em 1945, eu ainda estava em Feira de Santana.
quando acabou a Segunda Guerra Mundial. E, de repente, as rádios começaram a tocar a Marselhesa. E eu, então, acompanhei. Eu sabia perfeitamente a Marselhesa, não digo toda, mas me lembro perfeitamente da primeira estrofe até hoje, mas com a pronúncia não parisiense, a pronúncia de Roger de Lille, que foi o autor da Marselhesa. E me dei conta que havia vivido na França, mas era uma ideia extravagante para o menino de Feira de Santana, amarelinho, pensar que viveu em Paris. Todo mundo acha que viveu em Paris, mas bem poucos vão lembrar que viveram no Pau da Lima, da próxima encarnação. Ocorre que a vida dá muitas voltas, e no mês de agosto de 1967, eu fui a Paris. Uma dessas coincidências, entre aspas, muito curiosas. Naquele tempo, a Varig tinha uma passagem à Europa chamada ponto a ponto. Suponhamos que comprávamos uma passagem Salvador-Londres, mas o avião fazia escala em Lisboa, Madrid, Paris, Londres. A gente podia desdobrar a passagem. E como eu fui convidado a proferir palestras em Portugal, em plena ditadura salazarista, a passagem que me foi oferecida dava essa oportunidade. E eu estive pela primeira vez em Portugal, em Lisboa e várias cidades, em Madrid apenas, em Paris e em Londres. E, curiosamente, chegando a Paris, a minha primeira ideia foi visitar a Union Spirit Française, que ficava na rua Copernic, número 5. E a minha decepção foi que, na União Espírita Francesa, havia obras, mas nenhuma espírita. Eram esotéricas, eram obras de esoterismo comum, eram obras de ocultismo. E eu fiquei surpreso de, na livraria da União Espírita Francesa, não haver qualquer obra de natureza espírita. Mais tarde, eu voltei a Paris umas 15 ou 20 vezes para oferir conferências e até hoje mantemos uma instituição que criamos, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, que funciona há mais de 40 anos, e entendi melhor esse mecanismo e vim a descobrir que realmente eu havia tido uma experiência orgânica em Paris. Por isso, para mim, naquela época, a língua francesa, que eu nunca havia estudado, tinha uma guarida na minha mente. Hoje, por exemplo, eu consigo traduzir a pronúncia um tanto má por falta de hábito, e exatamente por causa da forma de colocar a língua no palatino e formar o som típico do idioma. Só se fala bem o idioma quando se vive um largo período naquele idioma por causa da formação bucal, dentes, língua, véu palatino. Mas eu consegui, durante muito tempo, lembrar-me da língua, fazer traduções, ler o Livro dos Espíritos no original, com a ajuda de dicionário, etc. E a reencarnação me deu um problema. Eu nasci asmático, e a asma, a doença alérgica, é bem típica de outra reencarnação. Essas alergias são reminiscências que o espírito guarda. E mais tarde eu vim a descobrir que havia desencarnado no dia 4 de abril de 1792, através do suicídio do rio Sena. Mas é tão chique suicidar-se no Sena. Mas então, aquele suicídio me produziu o problema respiratório, que eu nasci nesta encarnação, com a dificuldade respiratória, e a partir dos 14 anos, automaticamente, eu fui curado da asma, após ter tomado a medicação da época, da minha infância, da adolescência,
e todas as simpatias que os senhores possam imaginar. Tudo que ensinava minha mãe, ela fazia. Até pó da asa de urubu eu tomei, não voei, continuei asmático. Mas desejo dizer que em nossas problemáticas de saúde, procuremos prestar atenção o que é que mais nos aflige, para podermos identificar nossas heranças reencarnacionistas e trabalharmos através da prece, da meditação, da terapia dos passes, da água fluidificada, para poder recuperar a saúde. Assim, a reencarnação está na pauta dos nossos estudos. E no sábado, há 8 dias, nós estaremos aqui com um jovem psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade de Pernambuco, Dr. Léo Machado. Ele vai estar conosco e eu lhe pedi para proferir uma conferência a respeito das síndromes da ansiedade. Eu sei que aqui não tem ninguém ansioso, mas só para participar da depressão e dos transtornos que tanto nos afligem. Assim, pois, de sábado a 8, teremos uma conferência por um especialista, professor emérito, portador de muitos títulos, sobretudo espírita, que escreveu também um livro a nosso respeito da mediunidade, ele com a sua primeira esposa. Assim, então, passemos agora à segunda parte. Glória, a primeira pergunta vem da Débora, e ela questiona assim: poderia falar sobre a expressão "a tua fé te salvou" e a importância da mediunidade curadora? Excelente pergunta. Desafiadora também, porque falar da fé vai variar do entendimento de cada um. Mas quando se diz "a fé te curou", é a mesma expressão que Maria usou quando o anjo veio de lhe dizer assim: tu carregarás o Filho de Deus. E ela não titubeou e diz aqui: eis-me aqui. É uma entrega. A fé é uma entrega nesse conhecimento divino, extraordinário. A doutrina nos informa disso. Não é uma fé num fenômeno. É uma fé consciente que, se eu sou espírito imortal, tenho essa oportunidade dessas reencarnações para o meu aprimoramento, eu não estou só. Se eu não estou só, se eu tenho algo inteligente que me criou, é daquilo que, então, eu posso extrair toda essa energia geradora dessa consciência de mudança da situação que eu me encontro, seja de adoecimento físico, seja de adoecimento moral e espiritual. Então, isso ressurge dentro de mim numa força traduzida numa consciência que nós denominamos de fé, que vai gerar uma propulsão aí renovadora. E a ligação com a questão mediúnica é lembrar, né? A doutrina espírita nos fala, todos nós somos esses medianeiros. A mediunidade não é uma oportunidade única para alguns. Todos têm essa possibilidade desse acesso, dessa comunicabilidade, dessa interação. Óbvio que alguns já a têm de forma mais ostensiva, de forma mais percebida. Outros não, às vezes por medo ou por falta de conhecimento do que seja. E quando tomamos a consciência de que essa comunicabilidade ela é possível, então isso facilita o acesso às questões que são de natureza sutil, extrasensoriais, de onde a fé está lá, coabitando nesse espaço. Então, muitos dizem assim:
Se eu tivesse essa mediunidade ostensiva, talvez eu não tivesse os problemas que eu tenho. Ledo engano, porque o médium que já vem desde cedo de forma ostensiva com o seu trabalho, sabe que isso é uma oportunidade da sua melhora. Mas o fato de você não manifestar nada não te impede de acessar essa camada. Uma forma de intercâmbio mediúnico que vai promover a fé, e essa fé nos renovar, é a prece. Quer mais intercâmbio do que essa conversa? Não precisa ser uma prece recitada, decorada. É a prece da alma, onde eu vou com a divindade e digo: meu Pai, está difícil o fardo, me mostra os caminhos. Essa comunicabilidade ali é um caminho mediúnico. E hoje eu ouvi aqui uma expressão muito linda que eu vou carregar para a minha vida toda, que foi atribuída ao seu Nilson, carinhosamente chamado de tio Nilson, que diz assim: o médium é uma ambulância que vai carregando os pacientes com eles. Então, eu gostei dessa expressão. Então, se eu sou uma ambulância, onde eu vou, eu estou carregando. Óbvio que esse carregar não tem o cunho de me pesar, de me adoecer, porque aí entra a nossa necessidade do estudo, do conhecimento, da ampliação de conhecimento sobre a questão da mediunidade e fazer dela uma mola propulsora do nosso desenvolvimento, sabendo aqui que vamos levar esse conhecimento adiante na nossa caminhada e vamos continuar sendo ambulâncias. Tio, o transtorno obsessivo-compulsivo tem origem em vidas passadas ou com questões da vida atual? Sem a menor sombra de dúvida, a pessoa traz impresso no perispírito aquele conflito degenerativo que se apresenta como esse transtorno tão grave. Os fatores mesológicos, o ambiente, as dificuldades que hoje enfrentamos facilitam a manifestação cada dia mais fácil dessas manifestações atormentadoras. Então, esse transtorno é de natureza reencarnacionista. A pessoa deve procurar o especialista, freudiano ou não, de acordo com as características, o psiquiatra, porque o organismo fica abalado. É como uma carga elétrica. A fiagem tem a potência de receber determinada carga. Se ultrapassa, queima. Se não é suficiente, não funciona. Então, com o ambiente que vivemos hoje, as dificuldades éticas, o desrespeito, aquilo é estimulante ao nosso transtorno, mas a causa original está na reencarnação. Recomendamos fazer a terapêutica psiquiátrica, que afinal é muito salutar para todos nós. A terapia psicológica, dialogar com o seu médico, com o seu terapeuta é muito bom, porque facilita na linguagem essa catarse, colocar para fora os nossos conflitos. Toda vez que nós nos castramos, que não pomos para fora um conflito, ele se torna um trauma e vai nos perturbar quando desencadear o gatilho. Às vezes é alguém que nos grita, outras vezes é alguém que nos humilha. Em outra ocasião é um desentendimento sem sentido, mas aquilo toma um vulto muito maior, não pelo fato em si, mas por causa do distúrbio que está em nosso sistema nervoso simpático. Então, nós recomendamos, como disse muito bem nossa irmã, a oração. A oração é um poder impressionante. Eu tenho 96 anos e, como é natural, um organismo muito abalado, porque eu nunca tive férias. Nunca, como diz, descansei. Sempre tive atividades, até onde me lembro.
até carregarem noites, absolutamente claro. Fico lendo, distraindo a mente. Não, no meu processo evolutivo, venho às reuniões. Na última terça-feira, Deus me brindou com uma labirintite. E quem tem labirinto, e todo mundo tem, sabe que entrar no labirinto não é brinquedo. O negócio é sair. Na mitologia grega, Teseu saiu do labirinto por causa de Ariadne, a noiva que lhe deu um cordel para ele poder atravessar e voltar. Mas então hoje eu estava em plena crise, porque me afetou o aparelho digestivo, as energias, e eu disse, hoje eu estarei presente, porque a reunião é terapêutica, e eu vou à reunião para me beneficiar. Daqui a pouco vamos tomar o passe. E orei. Era como se eu tivesse saído da juventude dos 40 anos, perfeitamente bem, alegre, jovial, sem labirinto. Quando voltar, ele vai chegar, mas aí já não preciso mais dele, tudo passa. Orar. Daí, no processo do transtorno dessa natureza, ore, leia o Evangelho, renove a mente e continue recebendo a assistência especializada. Glória, como conduzir a família no momento onde todos falam de formas diferentes, onde não se entendem, se agridem e se perdem, mesmo se amando profundamente? A primeira lição que a gente aprende quando vem buscar uma casa espírita, lá com atendimento fraterno, é que não existe receita pronta para nada. O caminho se faz caminhando. As descobertas das situações se dão no próprio processo. Mas como o objetivo é elucidar o conflito familiar, aquele que pergunta é o que está buscando a conciliação. É aquele primeiro que se tocou diante daquele conflito que reverberou dentro do seu ser. Então, esse ser já não quer mais continuar na guerra, busca a paz. O primeiro ponto para a paz é o respeito às diferenças. Somos seres nascidos numa família, consanguinamente unidos, mas que temos processos diversos. E se estamos unidos ali, o primeiro ponto é para um reajuste, um aprendizado da lei maior, que é a lei do amor. Respeito a essas diferenças, tolerância, benevolência e perdão. Como fazer isso em meio a vozes que se falam alto, se confundem dentro do ambiente familiar? Silêncio e prece. Não pode dialogar com aquele porque ele está insano, ele está gritando, cale-se naquele momento, porque é como se estivéssemos conversando com uma pessoa em estado alterado de consciência, seja por entorpecentes ou por outra maneira. Se falarmos àquele naquele instante, ele não nos ouvirá. Então, buscaremos um outro momento onde a gente pode iniciar uma conversa. Quando são crianças em família, crianças, adolescentes que estão revoltos, uma técnica muito importante que a gente usa é o sussurro noturno. Pais e mães amorosos, quando veem seus filhos adormecidos, converse com aquele espírito. Se ele não te ouve em vigília, no sono você terá a oportunidade do encontro. Reconte a história que os uniu.
aqueles filhos, ou aquele marido, aquela esposa, primeiramente foram gerados pelo amor. Quando a gente se encontra com alguém para se casar, a gente não se casa com um inimigo, a gente se casa com alguém que a gente diz amar. Tudo bem que os conflitos chegam depois. Se forem os irmãos, pense assim: estou unida a essa pessoa com um propósito. Também não vamos ficar investigando quem que matou quem que roubou quem. A conta não é, o acerto de contas não é para passar na cara do outro a vingança, e sim para colocarmos em prática essa lei do amor. Então, se fui eu que cometi o delito, hoje farei das minhas ações benéficas. Se foi ele, deixe que ele trate com Deus o resultado da história dele. Mas aqui, enquanto eu estiver, farei todo o possível para essa conciliação. Mas entendam, a gente não vai chegar a um limite. Nós somos imperfeitos, estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Mas que façamos, então, a nossa parte. Não espere do outro. Faça a sua parte. E continue nas terapêuticas que a gente aprende dentro da doutrina. Faça o evangelho no lar, mesmo que sozinho, para melhorar a ambiência. Vá você tomar seus passos, fazer seu tratamento espiritual, vai estudar o evangelho, para que você, agora tendo esse modelo e guia, faça da sua atitude uma possibilidade de reconciliação com os outros. E a sua ação modificada modifica o outro. Mas não tem um tempo cronológico, tá? É o tempo espiritual. Faça a sua mudança e você verá a mudança se estabelecer nos lugares de maior conflito. Não é história de carochinha, é consciência plena de que hoje nós temos um modelo e guia, que é Jesus, que deu esse exemplo de caridade. Então, em famílias complicadas, a caridade deve imperar. Alguém deve levantar a bandeira da caridade, mesmo que silenciosa. Vou falar mesmo não. Sobretudo, impreterivelmente silenciosa, porque quando a gente alardeia muito a caridade, ela falta no sentido. E a caridade não pode ser falada, ela precisa ser praticada. Tio, qual o tempo mínimo para reencarnar? Qual o tempo mínimo para reencarnar? O Dr. Banerjee conseguiu identificar pessoas que ficaram no além apenas 20 dias. Nas suas pesquisas, ele encontrou na Índia uma pessoa que houvera desencarnado em dezembro e que, em janeiro, estava reencarnando-se. Segundo os tibetanos, as reencarnações dar-se-iam em cada 300 anos. Mas a realidade, através da observação e dos fenômenos mediúnicos, é que não há um período adrede estabelecido. A reencarnação se dá de acordo com a necessidade do espírito evoluir. Muitas vezes, ele vem numa família, desencarna muito criança e retorna ainda a tempo de encontrar a mãe fértil para renascer. Há um caso muito curioso, quando Vanderleia, a cantora da Jovem Guarda, perdeu pela morte um filhinho que desencarnou. Ela foi estar com Chico Xavier, muito abalada. Seu filhinho desencarnou numa piscina em Petrópolis, praticamente na presença de todos, ninguém viu a criança cair na piscina. E então, Chico recebeu uma mensagem, e o Espírito dizia: "Eu vou voltar logo, mamãe, e você vai me identificar." De fato, daí a alguns meses, ela voltou à gestação, nasceu uma criança do sexo masculino, e quando o menino tinha 3 anos, estava com ela desarrumando um armário, quando ele disse: eu agora me lembro do meu relógio, que eu coloquei aqui. E, afastando as roupas, encontrou o relógio que ele deixara na encarnação anterior. Então, não existe um prazo. Tanto pode ser imediato,
o que produz uma perturbação muito grande, como pode ser dilatado. Allan Kardec diz que pode ser meses, anos e até séculos. Glória, que consequências podem surgir para a pessoa que reluta em aceitar a própria mediunidade? Na vida corporal, o desequilíbrio. O desequilíbrio de toda sorte, incômodos, a depender da mediunidade. E, em termos espirituais, ela posterga a possibilidade do trabalho. Né? Então, a consequência maior. E, assim, quando a gente tem uma mediunidade bem ostensiva, de uma comunicabilidade, você reluta em entender, você quer que tire de você, é uma negação à sua essência. Porque a gente não quer obrigação, a gente quer facilidade, muitas vezes. E nós não viemos ao mundo colher flores, só se formos jardineiros. A nossa vinda nesse mundo corpóreo tem como intuito de, não é sofrimento, mas é o aprendizado, de, diante do sofrimento, usar as terapêuticas que a gente já conhece e fazer essa transformação. E o processo mediúnico é uma ferramenta educativa, é uma bênção, se a gente for analisá-la no pé da letra, é uma bênção que se dá de reparação para com você primeiro. Também não venha com a ideia de que você é médium, vou curar todo mundo e vou sair por aí sendo o melhor. Ao contrário, te traz a responsabilidade de uma consciência buscando a ética, a retidão, a colocação dos princípios, já que nós estamos aqui numa casa espírita, né, os nossos princípios em ação. Quais são os nossos princípios? Os princípios oriundos do mestre. Eu repito sempre, né, nosso modelo e guia, por quê? Porque no passado, aquele povo do Antigo Testamento não tinha o conhecimento de uma lei. Cada um fazia, e fazia da sua mediunidade também, da maneira que sabia e que queria, utilizava até de forma leviana. Mas, quando nós temos o advento da vinda do Mestre, ele nos dá um roteiro de vida. Então, a gente não pode mais dizer que desconhece a lei. Ele veio e trouxe com ele, e depois deixou toda uma orientação sobre a nossa vida enquanto encarnado, enquanto desencarnado, para que tenhamos essa norma de conduta. Então, não podemos, diante do juízo final, dizermos: oh, não fiz isso por desconhecimento da lei. A lei era pública, a lei de Jesus é a pública. E a mediunidade está nesse código da vida. Aproveitemos ela. Não como o sentido de eu ser melhor, não. De eu ter a oportunidade de me melhorar, de trazer a consciência para a minha responsabilidade de ser melhor. Essa é a melhor das nossas encarnações, já nos assevera os Espíritos. Então, se está boa, continue, é a sua melhor. Se está mais ou menos, continue, essa é a melhor. Se você acha que está ruim, continue, essa é a melhor. Porque é agora que você está tendo plena consciência, está colhendo os frutos da outra e está tendo a oportunidade de novas semeaduras. Mediunidade é terreno fértil para novas semeaduras. Não tenha medo, não tenhamos medo. Chegamos à conclusão da nossa atividade da noite, agradecendo a todos que compusemos esse trabalho, principalmente aqueles que nos enviaram as perguntas e também as respostas que aqui nos foram concedidas, que são fontes de reflexão e de amadurecimento em relação a essas temáticas. Passamos a palavra à Glória para trazer as suas palavras finais nesse nosso Conversando sobre Espiritismo, agradecendo-a imensamente desde já. O agradecimento é meu pela essa oportunidade de termos um espaço para a gente estudar o Espiritismo. E a palavra final aqui é para dizer: continuemos o estudo. O estudo vai nos levar a uma ampliação de consciência sobre a nossa vida, sobre a necessidade importante dessa encarnação. E a temática trazida hoje por Divaldo é um convite a chegarmos em casa e continuarmos a investigar, não para descobrirmos quem nós fomos no passado, apenas para dizer:
Eu sou um espírito eterno, filho de Deus, e com uma possibilidade imensa de me melhorar daqui para diante. Então, muito obrigada por essa oportunidade dessa conversa essa noite. Gratidão, querida. Tio, passamos a palavra para o senhor. Passemos agora à parte prática do intercâmbio espiritual através dos passes. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Este é o nosso momento espiritual de entrar em contato com os nossos queridos benfeitores, para que nos ajudem na escalada ascensional da nossa busca de paz, de saúde e, sobretudo, de serviço ao nosso próximo. Nós te pedimos, amigo incomparável, pelos companheiros de mediunidade, que nos irão transmitir as energias indispensáveis à paz, ao bem, à saúde, ao progresso íntimo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos àqueles que nos magoam. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Nós te pedimos por nós próprios, pelas nossas necessidades, pela nossa harmonia íntima, por aqueles a quem amamos, familiares, amigos, afetos, mas também pelos que se comprazem no mal e praticam o mal e se alimentam do mal. Queremos suplicar-te pelos suicidas, os que perderam a oportunidade e se precipitaram na viagem de volta. Desejamos incluir aqueles que nos pedem para interceder por eles. Ó amigo divino, pedimos-te pela nossa casa, nosso santuário de amor, pelos frequentadores, pelos cooperadores, pelos clientes da tua caridade. Abençoa-os, abençoa-nos, fortalecendo-nos na empresa de amor. Abençoa nossa água. Repete o fenômeno de Caná, transformando-a em ação medicamentosa. Pedimos-te pela paz, nossa paz interior, em nossa família, pela paz no Brasil, pelas nossas autoridades, pela paz na terra. E agradecemos, Senhor, ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima, a Ti, Jesus, e aos mensageiros da luz, para que nos despeças na Tua santa paz. Dessa forma, agradecidos, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos nós.
Aqueles que não foram atendidos antes, eu vou voltar para os atender. Que o Senhor nos abençoe. Está encerrada a reunião.